Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor Jason, seu professor de matemática, tá? E vamos hoje estudar mais um descritor de número 6, tá? Nesse nosso projeto que é Recuperando Juntos o Tempo Perdido. E nós estamos hoje para entender um pouco sobre os ângulos, que é o descritor de número 6, reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, tá? Identificando nessa mudança os ângulos que são retos e os outros não retos, ok, pessoal? Com isso, nós vamos hoje entender um pouco mais da geometria, tá? Do eixo da geometria. Gente, eu coloquei nesses slides aqui os tipos de ângulos. Não poderia começar essa aula, passar por ela, sem que a gente revisasse o que é um ângulo reto, de 90 graus, tá? Um ângulo agudo, menor que 90, tá? Um ângulo obtuso, maior que 90 graus. Um ângulo raso, de 180 graus, como está aí. E os ângulos também eles podem ser congruentes, que são dois ângulos, eles são congruentes quando apresentam a mesma medida. Congruência é igualdade, tá bom? E eles também podem ser complementares e suplementares. Só para revisar, os complementares, que a soma deles dê 90 graus, formam um ângulo de 90 graus. E os suplementares, que a soma deles dê 180 graus. Como no slide, como no nosso exemplo, nós temos aí os complementares de 30 com 60, 90 graus, e nos suplementares 45 com 185, formando então um ângulo de 180 graus. Gente, com isso, essa revisãozinha básica, rápida, nós vamos resolver algumas questões. E a primeira questão que eu coloquei para a gente analisar, eu queria que você pausasse o vídeo, analisasse e visse a que está errada, a alternativa errada. Qual das figuras abaixo está com a legenda errada? Terminamos de ver, não é? A letra A, pausa o vídeo um pouquinho, depois você volta aqui e continue para corrigir, tá? Mas a letra A diz assim: ângulo raso. Esse ângulo do relógio, 6 horas em ponto, 180 graus, é um ângulo raso? Yes, é um ângulo raso. O ângulo agudo, da letra B, está dizendo que é um ângulo agudo. Agudo é o quê, pessoal? Menor que 90 graus. Lembrem-se de que a distância do ponteiro de uma hora para outra é 30 graus. E de 1 hora para 5 horas, nós temos aí 4 horas. Então, 4 vezes 3, 12, 120 graus. É agudo, pessoal? Não é agudo. A alternativa B está errada. Continuando, a alternativa C diz que é um ângulo reto, que é de 9 horas. Ou seja, de 9 para 12, nós temos 3 horas. 3 vezes 3, 90 graus, ângulo reto. 3 vezes 30, 90 graus, ângulo reto. Ok? E o ângulo obtuso, 4 horas da tarde, que são 4 vezes 30 graus cada hora, 120 graus. Então aí temos um ângulo obtuso. Gente, tranquila essa questão, ela é uma revisão zona rápida aí para a gente colocar em prática o que nós terminamos de ver. Ok? Essa próxima questão diz assim: os ângulos, os dois ângulos formados pelo ponteiro de um relógio às 8 horas medem. Gente, o ângulo interno entre 8 e 12 e o ângulo externo entre 8 e 12 no sentido inverso, anti-horário. No sentido horário, nós temos 4 horas aí de 30 graus, dando 120 graus. E no sentido anti-horário, nós temos 8 horas. 8 horas, sentido de fora, 8 horas a 30 graus, 8 vezes 3, 24, 240 graus. Então, alternativa C, alternativa da questão, ok? Essa questão é bastante interessante, rápida também, que diz assim: um navio pirata faz as seguintes mudanças de direção, como mostra a figura. A figura ela deixa clara a saída do navio e onde o navio está agora, tá bom? Antes de lermos o comando da questão, eu vou analisar item por item. O navio sai, claro, do porto, né, a sua saída, e vai para o ponto A. No ponto A, vira à esquerda para o ponto B, tem um ângulo aí agudo. No ponto B tem um obtuso. No ponto C tem um ângulo reto, vejam que deu uma quebrada aí de 90 graus. No ponto D também uma outra quebrada, uma outra mudança de direção de 90 graus. No ponto E temos aí, pessoal, um ângulo obtuso também, tá? E no ponto F também um outro obtuso. O comando da questão é o seguinte: as mudanças de direção que formam ângulos retos, ele está perguntando quais são esses ângulos retos aí, nos vértices aí. Temos só a letra C e a letra D com ângulo de
90 graus. Ficou fácil quando a gente já relembrou e já viu o ângulo de 90 graus, ok? Bom, a próxima questão também, a gente vai estar trabalhando com ângulos, né? E para chegar à escola, Carlos realiza algumas mudanças de direção, como mostra a figura seguinte. Carlos sai do ponto A para o ponto B. No ponto B, Carlos faz um giro de 120 graus. No ponto C, faz um outro de 100 graus, indo para o ponto D. No ponto D para o ponto E, Carlos faz um outro giro de 60 graus. No ponto E, ele faz um giro de 90 graus, indo para o ponto F. No ponto F, pessoal, ele faz um outro giro de 70 graus. Veja que desce reto, mas não forma 90. Porém, do ponto G, para chegar na escola, esse ângulo ele é reto de 90 graus, tá? Então ele perde aí, pessoal. Quais são as mudanças de direção que formam ângulos retos, que estão representados nesses versos aí? Os dois únicos pontos que me dão a noção de que Carlos fez um ângulo reto de 90 graus é o ponto E, que afirma que é 90 graus, e o ponto G. Isso está na letra D, na alternativa D, ok? E para finalizar, nós estamos aqui com Priscila. Ela desenha um gatinho, fofinho, gatinho aí. E com segmentos de retas. Ela usou vários segmentos de retas e fez um gatinho. Ficou bem interessante. Com ângulos retos, ângulos agudos, ângulos obtusos, né? Como mostra a figura abaixo. Vamos só revisar. Ângulos retos, 90 graus. Agudos, menor que 90 e obtusos, maior que 90 graus. Ok? Bom, ela fez isso e numerou esses pontos de 1 a 10, pessoal, como está indicado na figura. Os ângulos, os números que representam só os ângulos retos aí, o número 1 é um ângulo reto, o número 2 é um outro ângulo reto, o ângulo 3, né, que também forma reto, e o ângulo 4, que também forma ângulo reto ali de 90 graus. E só alternativa D, que formam os 4 ângulos retos que a figura apresenta, ok? Tranquilo? Gente, essa foi mais uma aula, tá, do descritor de número 6, que trabalha os nossos ângulos, reto, obtuso, agudo, tá certo? E com isso a gente finaliza essa aula, deixando com vocês um forte abraço, um grande conselho. Estudem, revisem e até a próxima aula. Um forte abraço do professor Jason.